famílias, tudo bem? Espero que sim, todos em paz, com saúde e muito amor em família, não é mesmo? Só lembrando que ainda estamos em tempo de pandemia, vamos continuar nos cuidando, tá bom? Só sair quando precisar, usando máscara, higienizar bem as mãos e não fazer aglomeração, tá? Ainda não estamos em tempos de grandes encontros, de grandes reuniões, mas isso vai passar, se a gente se cuidar. E se Deus quiser, vai passar e vamos ficar todos bem, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar a nossa evangelioterapia, que é o estudo do Evangelho de Jesus. Esse aqui é o nosso livrinho de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele livrinho que temos que estar estudando sempre, aprendendo sempre, pois ele nos traz muitos ensinamentos de Jesus. E hoje a gente vai ver mais um desses ensinamentos. A gente vai começar o capítulo 24, que o título dele é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 15, tem a fala de Jesus que fala: não se acende uma candeia para colocá-la sob, ou seja, debaixo de um alqueire, mas colocam-na em cima de um candeeiro, para que todos que estão na casa sejam iluminados. Olha que interessante, parece difícil, mas não é. Como sempre, Jesus está usando aqui um exemplo da vida prática para trazer ensinamentos morais para a gente. Então, o que ele quer dizer aqui, olha, o que é uma candeia? Uma candeia é uma lamparina, um lampião que se usava antigamente, né, naquele tempo. Então ele fala, não se pega uma candeia, uma luz, se acende e se coloca debaixo ali de uma cama ou debaixo de uma mesa. Não, se a gente quer iluminar toda a casa, a gente pega essa luz, essa lanterna, esse lampião e coloca em cima do candeeiro, que era um móvel que tinha mais alto que os outros da casa, justamente para colocar essa candeia, para se iluminar toda a casa. Parece uma coisa muito simples, não parece, gente? Vamos até usar um exemplo aqui que eu usei. Vejam, vocês estão observando que eu trouxe um exemplo de lamparina para vocês verem, que usava antigamente, exemplo de lampião? Alguém observou o que eu trouxe? Muita gente não deve ter observado, porque eu o coloquei aqui, ó, debaixo do tamborete, debaixo aqui da minha mesa. Então, não chamou a atenção de ninguém. Mesmo ele estando sem luz, ou mesmo que ele estivesse com luz, não é mesmo? Não chamaria a atenção de ninguém, porque ele estava escondido aqui debaixo. Se eu desde o começo tivesse colocado a minha lamparina aqui em cima, teria chamado a atenção de muito mais gente. Agora vocês imaginam quando tem uma luz, não é mesmo? Se a gente coloca no alto, ilumina tudo. É a mesma coisa, o mesmo princípio que usa hoje na luz elétrica. Alguém, quando vai fazer a instalação elétrica da casa, coloca lá a instalação debaixo da cama, da mesa? Não vai iluminar a casa. Para iluminar a casa, a gente tem que pôr ali no ponto mais alto. Então, o que Jesus quis dizer com esse exemplo? Que a gente deve pegar a luz e pôr no ponto mais alto. Essa luz que Jesus quer nos mostrar são os ensinamentos dele. Que os ensinamentos de Jesus, eles não podem ficar escondidinhos. Eles têm que se espalhar pelo mundo para trazer luz ao mundo, não é mesmo? Se os ensinamentos de Jesus ficam escondidos, não traz a luz ao mundo. A gente não vai aprender as leis morais do Evangelho e vai continuar esse mundo aí confuso, né? E com tanta tristeza igual tá. Então, para que o nosso mundo tenha a luz do amor, a luz do bem, os ensinamentos de Jesus devem ser colocados no alto e levados a todos. Ah, mas aí vocês podem me perguntar, mas o próprio Jesus naquela época, ele não ensinava tudo assim claramente, não. Ele contava parábolas, contava histórias, mas ele fazia assim, gente, para facilitar para a gente. É porque ele sabia que naquele tempo os conhecimentos da humanidade eram muito pequenininhos ainda. Então, para ficar mais fácil, ele fazia como se ensina uma criança, usando coisas práticas. Ele falava o que? De sementes, ele falava de lavoura, ele falava o que? De luz, não é? Mostrando a candeia na época, né? Então, ele tentava usar exemplos fáceis para nós.
mas ele queria que essa luz ela fosse chegando a todas as pessoas. E à medida que a humanidade foi evoluindo, que a gente já tem muitos conhecimentos científicos, muitos conhecimentos técnicos, a tecnologia está por aí maravilhosa, então à medida que a humanidade foi progredindo, foi aprendendo mais, esses ensinamentos podem ser revelados a gente. É o que o Espiritismo procura fazer. A nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, ela procura fazer isso. Explicar mais claramente os ensinamentos de Jesus. De uma forma que a gente possa entender e que a gente possa praticar. Para que a luz do amor chegue ao mundo. Tá vendo que não é difícil quando a gente consegue já raciocinar e entender a explicação para os ensinamentos de Jesus? Então é isso que a nossa doutrina quer fazer, esclarecer tudo que Jesus quis dizer, trazer os ensinamentos de Jesus assim claramente, para que nós tenhamos luz. E nós hoje, gente, temos muito luz de esclarecimentos. Por quê? Olha, com a doutrina dos Espíritos, com a nossa doutrina, com o Espiritismo, a gente já sabe sobre reencarnação, sobre desencarnação, que a gente não morre, sobre mundo espiritual, sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre o livre-arbítrio, sobre provas e expiações. Nossa, a gente já sabe tanta coisa que a nossa luz, ó, tá cada vez mais alta, tá cada vez mais em cima, de forma que a gente enxergue as coisas muito mais claro. Mas Jesus quis dizer também, gente, que a nossa luz, ela deve brilhar. Exatamente. Se a gente já aprende mais coisas, se a gente já aprendeu mais coisas, olha, nós estamos aqui toda semana na evangeloterapia, não é? Toda semana aprendendo sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, sobre tantas coisas que Jesus quis dizer, sobre tantas coisas que os Espíritos querem nos ensinar. Então a nossa luz está cada vez mais clara, nós temos cada vez mais a luz do discernimento. E cabe a nós pegar essa luz e enfiar debaixo da mesa, enfiar debaixo da cama? Não, a nossa luz tem que brilhar. E como que a nossa luz brilha, gente? A nossa luz do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, como que essa luz brilha? Ela brilha através das coisas que nós fazemos. Então, quanto mais a gente aprende, a nossa obrigação é fazermos as nossas coisas cada vez melhor. É agirmos cada vez melhor, é sermos cada vez melhor, é pormos a nossa luz para brilhar cada vez mais claro. E nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa hoje aí, com o início da nossa nova casa espírita. A nossa casa, o nosso centro espírita José Caetano está aí começando. E esse centro, para ele crescer, para ele brilhar, ele aguarda que brilhe a luz de cada um de nós, que cada um de nós seja colaborador desse centro, dessa comunidade que se reúne para ensinar, para aprender sobre Jesus. Porque um centro espírita, ele não sobrevive, ele não cresce sozinho, só porque tem os espíritos auxiliando, de forma alguma. Para ele crescer, precisa das pessoas, precisa da colaboração de cada um. Cada atividadezinha daquela que existe lá dentro precisa da ajuda de várias pessoas. Então, se eu pertenço a essa família, se eu sou espírita cristão, se eu estou participando dessa comunidade do Centro Espírita José Caetano, a obrigação é eu levar minha luz, ao meu auxílio, a minha colaboração. Então, quando eu for participar das atividades do Centro Espírita José Caetano, que eu não vou lá só, eu tenho que ir lá porque lá é o sopão, é onde eu tomo sopa e onde eu ganho cesta. Não, lá é muito mais do que isso. Lá é onde brilha a nossa luz do bem e do aprendizado. Então lá eu vou para brilhar minha luz no estudo, para brilhar minha luz nas palestras, nos livros que eu vou estudar, nas coisas que eu vou ajudar. Eu tenho certeza que tem 1000 atividades lá dentro, que tem atividades para todos nós. Todos nós podemos ajudar em alguma coisa. E assim a luz
do nosso centro espírita, ó, estará brilhando sobre toda a nossa comunidade. Isso é que é brilhar a nossa luz, é fazer a nossa parte, é dar a nossa contribuição para que a nossa doutrina espírita, para que o nosso espiritismo atinja muitas pessoas e leve conhecimento, ajuda e principalmente muito consolo a todas as pessoas. E para a gente refletir sobre o que a gente aprendeu hoje, a gente vai ver um poema desse livrinho aqui, ó, Conversa Firme, pelo espírito Cornélio Pires, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Este livrinho, ele traz vários poemas com respostas sobre de ensinamentos, né, tragos pelo espírito Cornélio Pires. E a gente vai ver o poema 16, Missão e Dívida, tá? É pra gente refletir um pouquinho sobre o que nós aprendemos hoje. E é muito bom aprender com poesia, não é mesmo? É muito agradável, muito gostoso. Então prestem bastante atenção. Começa assim. Recebi a sua carta, meu caro Joaquim Pilar. A respeito de missão, tem uma história a contar. Renasceu Juca Cirino, em roça de Sapecados, para fazer um refúgio de apoio aos necessitados. Muito jovem registrou, no círculo de oração, que havia voltado à terra para estar nesta missão. O espírito mensageiro disse a ele: irmão Cirino, atenta à sua tarefa, o seu encargo é divino. Juca logo prometeu que teria empenho nisso, faria o lar de socorro no campo do compromisso. Comentou o revelado, falando em plano graúdo, mas alegou que primeiro precisaria de estudo. Ganhou anel e diploma, subiu a grande lugar, entretanto acrescentou que deveria se casar. Em seguida ao matrimônio, Cirino ganhou 2 filhos. Na ideia do missionário, eram novos empecilhos. Agora, dizia ele, para viver a contento, necessitava encontrar maior força de rendimento. Cirino clamava em choro. Era cobrança de escola, era a esposa doentada, era menino na escola. Eram notas do armazém, com pagamento à vista, as despesas da farmácia, as prestações ao dentista. O pagamento da casa, a preço que desatina, o carro para conserto, o preço da gasolina. Era a pia arrebentada e os defeitos do chuveiro. A casa de ponta a ponta exigia mais dinheiro. Se alguém indagasse dele pelo futuro da obra, respondia que esperava finança e tempo de sobra. Quando os filhos se casaram, moços de anseios corretos, agora Juca, mais livre, passou a prender-se aos netos. Procurando novos ganhos, lutava dias inteiros, dizia necessitar de apoio firme aos herdeiros. O tempo corria sempre, qual fonte que se desata. Cirino tinha a cabeça toda vestida de prata. Quase aos 80 janeiros, relembrava os tempos idos e seguia prometendo um lar para os desvalidos. Um dia chegou a morte e chamou Juca à razão. Cirino rogou mais tempo, no entanto, pediu em vão. Falou nos planos do lar, não desejava descanso, mas disse à morte, seu tempo fechou-se para balanço. Agora, meu caro irmão, é a mudança definida. Seu plano de caridade deve aguardar outra vida. E Cirino lá se foi. É isso, caro Joaquim. Quem não faz seu próprio tempo, acha cuidado sem fim. E quem foge ao prometido, caminha sempre sem paz.
Onde está o devedor, o débito vai atrás. Gostaram do poema? Eu quero deixar para vocês refletirem, tá bom? Sobre a história de Cirino, Juca Cirino, que reencarnou prometendo que ia construir uma casa para os desvalidos, para aqueles sem lar, aqueles que precisavam. Mas na vida achou empecilhos o tempo todo. Tudo era desculpa para não fazer o bem, e um dia chegou a velhice, a morte, e ele teve que deixar para uma outra vida, porque não havia mais tempo. Vamos pensar isso a respeito de nós? Vamos pensar isso a respeito da nossa luz? Será que estamos escondendo a nossa luz, lá debaixo da cama? Ou será que estamos usando tudo que estamos aprendendo, todos os conhecimentos, tudo que já sabemos sobre os ensinos de Jesus e dos Espíritos para fazer o bem, para ajudar a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa religião? Vamos refletir sobre isso? Porque com certeza Deus nos deu tempo, sim, tanto para cuidarmos da nossa vida pessoal, dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa casa, do nosso emprego, quanto para cuidarmos também da nossa vida espiritual, da nossa luz que deve brilhar em função nossa e de todos. Então vamos refletir bem sobre isso, viu? E vamos aí, deixar a nossa luzinha brilhar e iluminar a todos. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita luz. Beijos, tchau.